Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo, estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje, gente, vai falar sobre a Semana Euclidiana de 2024. Para quem não conhece, a Semana Euclidiana é o mais importante e tradicional evento cultural de São José do Rio Pardo, no interior aqui de São Paulo, e acontece no mês de agosto. O tema central dessa edição, gente, será Euclides da Cunha e a República. Mas para falar mais sobre o tema, sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende de fato do assunto, que é a Raquel Bueno, que é professora e mestre em História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Raquel, seja muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada. Também conversamos com o Marcos de Martini, que é secretário de Turismo e Cultura de São José do Rio Pardo. Marcos, obrigada pela participação, bem-vindo. Agradecemos, Bruna, pelo convite. Em ambiente virtual, nós temos ainda a Ana Paula Lacerda, que é professora de História e especializada em Museologia e Técnica em Turismo. Ana, bem-vinda, obrigada pela sua participação. Olá, eu agradeço pelo convite. E também a Suelen Girotti, do Prado, ela é historiadora. Suelen, cadê você? Já aparece aqui na nossa tela também. Obrigada pela participação, bem-vinda. Olá, eu que agradeço o convite. Muito bem, gente. Vamos começar então o nosso bate-papo? Eu estava comentando aqui com vocês nos bastidores que hoje vai ser uma grande aula, né? Que vocês vão dar aqui pra gente. Então, para a gente fazer essa introdução, começar do início, para que ninguém se perca no meio do caminho, eu queria que vocês começassem me contando um pouquinho da história de vocês, do trabalho de vocês, o que vocês fazem e qual é a ligação de vocês com essa semana que é tão importante, com esse evento. Começando por você então, Marcos. Bom, eu sou professor, né, durante mais de 30 anos fui professor da rede pública estadual, professor da rede lá de São José do Rio Pardo. E desde pequeno, né, desde a vida estudantil também, entrei no movimento euclidiano, participando das atividades, durante muitos anos como professor do ciclo de estudos, que são as atividades culturais que acontecem na Semana Euclidiana, no período de 9 a 15 de agosto. E agora, né, desde o início do ano 2024, estou à frente da Secretaria de Turismo e Cultura, e que é a responsável pela organização da Semana Euclidiana 2024. Muito bem, Raquel. E você? O que você anda fazendo? Qual que é a sua ligação com a Semana Euclidiana? Me conta. Bom, eu sou da cidade de Campinas e em 1980 eu fui convidada a participar da Semana Euclidiana como estudante. E de lá para cá, eu nunca mais deixei de participar, já são 44 anos. As primeiras edições que eu participei, né, no início dos anos 80, eu participei como estudante e logo em seguida eu fui convidada a integrar o grupo de professores. Aí eu já era aluna do curso de letras, me formei no curso de letras e dei continuidade. Me formei professora, sempre trabalhei na área da educação e ao me aposentar, né, passei a me dedicar mais ao movimento euclidiano e também à literatura. Agora eu sou escritora. Que legal. Seguindo os passos de Euclides da Cunha, né? Pelo menos pensando. Bem. Seguindo, certamente. A gente vai falar bastante a respeito disso ao longo do programa. Ana, e você? Me conta um pouco o que você faz, qual que é a sua ligação com a Semana Euclidiana? Bom, na realidade eu sou de São Paulo, mas a minha família é São José do Rio Pardo, a minha família materna, e desde quando eu nasci eu sempre ouvi falar muito da Semana Euclidiana. E por coincidência, a escola que eu estudava me chamou para participar do evento. Então eu vim para participar alguns anos atrás e me mudei para a cidade. E de lá para cá eu nunca mais desvinculei. Entrei aqui como estagiária e hoje sou a curadora da Casa Euclidiana. Mas você se mudou especificamente por conta da Semana Euclidiana, por conta desse convite ou por outras razões? Por outras razões. Por outras razões. Acabou que no final das contas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Suelen... De lá para cá não consegui. Muito bem. Era para ser, hein? Era para ser. Era para ser. Um maratonista contra um maratonista. Suelen, e você? Me conta um pouquinho do que você faz. Bom, eu sou ripardense, né? Nasci em São José. Nos idos anos 90, fui maratonista da Semana Euclidiana, então minha primeira experiência... Aqui, na verdade, a gente sempre tem, né, na idade escolar, a experiência com
e o contato com a história e Euclides aqui, né? Eu sou historiadora de formação, atualmente doutorando em História Social, e estou na gestão de cultura desde fevereiro desse ano, né? Então, minha tarefa para esse ano com a Semana Euclidiana, junto com a Ana Paula, com o Marcos, foi muito pensar toda essa parte intelectual da Semana Euclidiana e tentar muito aproximar, né, toda a literatura euclidiana das temáticas atuais. Legal, agora que eu já sei mais ou menos o que cada um faz aqui, eu queria que vocês começassem falando a respeito da ligação de Euclides da Cunha com São José do Rio Pardo. Nem todo mundo sabe. Então, por favor. Sim. Bom, a nossa cidade, São José do Rio Pardo, como você apresentou, Bruno, é uma cidade do Nordeste Paulista, ali na divisa com Minas Gerais, próximo a Poços de Caldas, para quem tem uma referência maior. E como grande parte das cidades do interior paulista, cresceu no final do século XIX a partir da onda da expansão cafeeira pelo interior de São Paulo. Ali era ligada, atendida pela linha mogiana, né, dessa nossa região. E como as cidades vão crescendo com a expansão da lavoura cafeeira, a necessidade da linha férrea mogiana chegou até São José, e para facilitar o transporte e escoamento do café, havia necessidade, um impedimento natural na nossa cidade, que é cortada pelo Rio Pardo. Então, boa parte das fazendas que produziam café dificilmente tinham acesso à estação ferroviária para o embarque do café. Então, é nesse contexto que o governo de São Paulo, lá em 1887, atendeu às reivindicações da pequena vila, né, que surgiu, São José, de 1865. Então, ali em 1887, decidiu-se pela construção de uma ponte sobre o Rio Pardo que facilitaria o acesso da população, a circulação e principalmente o acesso da produção do café à estação ferroviária para o devido escoamento, né, para exportação. Então, é nesse contexto que comprado uma ponte, né, a instalação de uma ponte metálica proveniente da Alemanha, encomendada na Alemanha, e para se montar essa ponte precisaria do corpo técnico da engenharia. A ponte começou a ser construída e nessa época, 1887, Euclides da Cunha era o superintendente, ele já tinha passado pelo Rio de Janeiro, depois vamos falar um pouco da vida dele, né, lá na formação do Rio de Janeiro, ele já tinha abandonado a carreira militar no Rio de Janeiro e vindo para São Paulo, e ele, como engenheiro, trabalhava no que hoje seria a Secretaria de Obras, né, do Estado, né, ele deveria acompanhar a execução dessas obras pelo interior de São Paulo. Então ele esteve em São José algumas vezes, né, durante o período de construção da ponte metálica em 1887. E justo nesse ano, 1887, né, 1897, acontece a Guerra de Canudos. Né? A Guerra de Canudos, no interior da Bahia, e o Euclides é convidado pelo jornal Estado de São Paulo para fazer a cobertura de lá, desse conflito como jornalista. Então, ele deixa de acompanhar um pouco temporariamente a construção da ponte e se desloca para a Bahia. Depois há um incidente, a ponte tem um fim trágico, né? Poucos dias depois da sua construção, ela tomba dentro do rio, um grande desastre para a época. Ao retornar da Guerra de Canudos, Euclides pede para ele pessoalmente acompanhar o desmonte, a recuperação e a reconstrução da ponte metálica sobre o Rio Pardo. E aí é o restante da história que nós vamos conversando depois do decorrer. Raquel, você contaria mais um pouquinho para a gente a respeito da vida de Euclides? Pois não. Euclides vai para São José do Rio Pardo com a família. Sua esposa dá à luz ao seu terceiro filho, né, em São José, que é o Manuel Afonso. E nesse período Euclides vai reconstruindo a ponte e já vem com as ideias de escrever um livro. Ele já vem com uma parte desse livro escrito e dá continuidade lá em São José, que é o livro Os Sertões, que vai relatar a Guerra de Canudos. Euclides, nesse meio tempo, faz muitos amigos na cidade, né? Amigos muito importantes que vão contribuir com a confecção desse livro. São amigos que vão ouvir a leitura, são amigos que vão emprestar livros. Então ele cria um laço muito importante e muito forte com São José do Rio Pardo.
Ele neste momento. Nesse momento. Ele deixa grandes amigos com quem ele se corresponde, né? Ele volta para o Rio de Janeiro com a família logo após a conclusão da obra e nas correspondências ele fala que ele sente muita falta do escritório de zinco, de sarrafos e zincos à beira do Rio Pardo, porque lá ele tinha tranquilidade para trabalhar, o que ele não conseguia mais no Rio de Janeiro, né? Na cidade que era o Rio de Janeiro, aquela cidade que estava se tornando uma cidade muito moderna e com toda a sua modernidade, não dava a ele a tranquilidade necessária para ele poder estudar e trabalhar, né? E em que momento ele passa a ser uma figura importantíssima? Porque até então era uma figura que tinha muitos amigos, deixou a sua marca ali, mas em que momento ele se torna essa grande pessoa homenageada na cidade? Pode falar. Vida, né? Após a morte trágica de Euclides em 1909, né, sempre nós nos perguntamos, né, o que poderia Euclides produzir ainda mais? Ele tinha grandes projetos de livros, né, outro livro, Vingador, que deveria ser sobre a temática da Amazônia, mas após a sua morte em 1909, ficaram aqueles amigos. E logo em 1912, aconteceu o primeiro movimento daquilo que nós chamamos de movimento euclidiano. Alguma coisa desses amigos, né, que acompanharam o Euclides no tempo que ele esteve lá. Ele viveu em São José de 1898 a 1901, os 3 anos aí necessários para a reconstrução da ponte. Foi embora, tal. A sua morte em 1909, em 1912 acontece esse primeiro movimento. Amigos vão ali ao local da cabana, né, ainda preservada, onde Euclides trabalhava, ao lado da ponte, e ali tem início aquilo que é um movimento euclidiano, né, de recordação do amigo, das lembranças do tempo que ele viveu em São José. O livro já tem toda uma dinâmica de importância, de reconhecimento, nessa época, né, com várias edições já publicadas, de reconhecimento nacional, da importância desse patrimônio literário para o Brasil. O movimento vai ganhando, algumas homenagens começam a acontecer. A primeira grande homenagem ao Euclides da Cunha é em 1918. Né? Aquele espaço, lá em São José, nós chamamos de erma, né? Um monumento em pedra com uma placa doada pelo jornal Estado de São Paulo. Né? Então, há um primeiro, né, reconhecimento, organização do Grêmio Estudantil Euclides da Cunha. A partir daí, né, o movimento vai crescendo e ali na década de 30 tem início aquilo que hoje nós chamaríamos de Semana Euclidiana. Círculo de estudos, debates, convidados, escritores que vão... Vou chegar na Semana Euclidiana já volto com você, mas antes disso, vamos falar um pouco mais a respeito da obra? Sim. Dele, por favor. Faça as honras, você que sabe tudo. Não sei. Eu sou uma estudiosa de Euclides, não sei tudo não. Tem muita gente que sabe muita coisa e sabe muito mais do que eu. Mas os Sertões, ele tem uma importância para a literatura brasileira. Todo mundo precisa ler na escola, né? Deveria. Eu li. O professor mandou, eu me lembro. Infelizmente, hoje a gente já não tem mais esse incentivo a uma leitura tão pesada como é o livro Os Sertões, porque é um livro denso, né? E exige muito do seu leitor, né? Os Sertões se torna um livro importante para a literatura brasileira porque ele vai trazer justamente a mudança de olhar do escritor. Até então, a literatura brasileira era baseada, tinha como modelo os autores europeus. Então, os romancistas se pautavam nas obras, principalmente francesas, né, com aqueles personagens, com aquele tipo de cenário. Isso era algo mais ou menos natural. Euclides rompe com isso. Ele vai trazer uma literatura brasileira, mostrando a aridez do sertão, mostrando a tragédia humana, mostrando o Brasil. Ele diz que havia 2 Brasis, o Brasil do interior e o Brasil do litoral. E esses 2 Brasis não se conheciam. O Brasil do litoral estava muito voltado para a Europa. E o Brasil do interior esquecido há mais de 3 séculos. Isso tanto é verdade, essa afirmação dele, que ao estourar a Guerra de Canudos,
o exército envia os soldados utilizando um fardamento de modelo inglês, feito de lã. Então, nós temos no Museu da Casa Euclidiana um exemplar de uma farda de um soldado. E é inacreditável olhar para aquela farda e pensar que alguém vai para o interior da Bahia usando uma farda de lã. Isso mostra que tanto o governo não conheciam a realidade daquele povo. Não conheciam a realidade do Brasil. Então, Euclides começa a trazer para a nossa literatura esse olhar. E ele diz, né, são dois Brasis dentro de um Brasil. Enquanto nós não nos conhecermos, não houver uma integração, nós não teremos um progresso real, um desenvolvimento verdadeiro. Ele começou a dar voz também a quem não tinha, né? Sim, ele começa, quando ele relata os horrores da guerra, e não só os horrores da guerra, quando ele fala da terra, ele fala de uma terra desconhecida de quase toda a população brasileira, que é o interior do Brasil, o interior do sertão, né? Depois, quando ele fala, na segunda parte de Os Sertões, em que ele fala sobre o homem, ele vai descrever esse sertanejo, a sua crença, o seu modo de vida, e vai fazendo com que a gente comece a entender que aquela terra conseguiu produzir aquele tipo de homem que vai produzir aquela guerra. Né? Que é que a gente chama de um encadeamento das partes dos sertões, né? Essas três partes. É um livro muito denso, mas é um livro muito nacional, porque ele não tem nenhum modelo, ele é ele mesmo. A partir de Os Sertões, nós vamos ter aí os chamados escritores regionalistas que vão beber na fonte de Euclides. Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, que são autores que vão visitar os sertões, vão conhecer a obra de uma forma, porque já são da região, mas vão conhecer de uma forma literária. Uhum. Então, ele vai ter uma grande influência na literatura e para os modernistas, porque ele é classificado, uma questão didática na escola, como um autor pré-modernista. E aí os modernistas, o pessoal da Semana de 22, segue a trilha de Euclides, procurando ter uma literatura realmente nacional. Né? Ele foi um visionário para você? Eu diria que ele foi um cientista, um homem de ciência. O Euclides, ele olha para o problema, para a situação, ele analisa, ele observa com os detalhes e ele faz a sua tese e tira as suas conclusões. Então, quando fala-se, por exemplo, as questões ambientais que nós enfrentamos hoje... Ele já falava? Já falava. Mas não é porque ele era um adivinho, como muita gente às vezes fala, ele era um adivinho, não. Ele era um homem de ciência, ele observava. Ele aquela destruição ia chegar em algum lugar, né? Sim, ele olha, por exemplo, num dos textos dele, no livro Contrastes e Confrontos, ele tem um texto chamado Fazedores de Deserto. Nesse artigo, ele relata, ele faz sérias críticas ao desmatamento e ao corte indiscriminado de árvores que alimentavam as locomotivas. Então, veja o que ele está falando. Não havia ainda a expressão ecologia, nós não tínhamos essa consciência ampla que nós temos hoje, mas através da observação ele começou a perceber que as coisas não estavam caminhando. E é um exercício mesmo de observação que, se você para pensar, é lógico, né? Se você desmata, chega uma hora que acaba. Ele passava, nesse período, né, Bruna, nós estamos vivendo a expansão da lavoura cafeira. Então, nesse trajeto Rio-São Paulo, São José do Rio Pardo, certamente ele passava por muitas plantações de café. A lavoura estava se expandindo por São Paulo. E para ter a lavoura, precisa ter o desmatamento, o preparo da terra. Né? Então, quando você perguntou, né, da densidade, a Raquel falou da densidade do livro, e a Raquel citou outro, né, de outros livros. O Euclides tinha até essa preocupação, serei eu escritor de um único livro? Né? Euclides é Os Sertões, não. Contrastes
e Confrontos, que a Raquel citou, é uma coletânea de artigos, né, uma miscelânea de assuntos, temáticas nacionais, internacionais, que ele escreveu para jornais, depois foram reunidos nesse livro Contrastes e Confrontos, que tem essa temática, né, tão importante, a questão ambiental, temáticas internacionais. Ele fala da mineração, ele fala do padre Anchieta, ele fala do Marechal Floriano Peixoto, né, que é um personagem da história, o presidente do Brasil da época. Então ele tem uma diversidade numa linguagem muito mais acessível a isso, né? E só uma questão, né, como você comentou dessa questão, né, da percepção do Euclides, né? Observação, hoje a gente vive nesse mundo da informação, das fake news. O Euclides também, até certo ponto, eu faço essa avaliação, antes dele ir para Canudos como jornalista, ele, como boa parte do Brasil, do Rio de Janeiro, tinha uma ideia do que era Canudos, né? Anteriormente, antes de ir a Canudos, ele escreveu artigos dando essa ideia como boa parte do Brasil pensava sobre o que estava acontecendo em Canudos, uma ideia falsa. Ao chegar em Canudos e constatar e ver aquilo, ele sentiu, né, a realidade, pôde pesquisar e reconhecer verdadeiramente esses dois Brasis que ele vai se referir e como ele diz na nota introdutória aos Sertões, né, viu aquele crime contra a nacionalidade e quem acompanha, quem vê um crime tem que fazer a denúncia, né? É o livro Vingador, a denúncia feita por ele através de seu livro Os Sertões, que vai imortalizar esse assunto, essa temática no Brasil e no mundo. Cientista e também muito corajoso. Sim, muito. Né? Não se falava muito nisso. Ninguém tinha coragem também de falar a respeito. O grande receio dele, assim que o livro foi publicado, era certamente como a preocupação dele com a crítica, que era uma pessoa muito preocupada com o rigor, né, da escrita, né? Tem até uma história, né, de que quando a primeira edição chegou até ele tomou conhecimento do livro pronto, fazendo a leitura, ele reconheceu alguns erros de impressão, uma vírgula mal colocada, um acento, falta disso, e ele teria feito pessoalmente a canivete e a caneta corrigido ali os livros, 1.000, 2.000 livros da primeira edição. Tal era a preocupação dele com o rigor da escrita e como as pessoas poderiam, né, avaliá-lo por aquele erro ali. E também a percepção da sociedade, né, porque é uma crítica ao exército, ao governo, de tomar as medidas como foram tomadas. E principalmente com o segmento de onde ele era proveniente, que era o exército, né, que foi uma crítica contundente ao papel que o exército teve no trato com Canudos, né, até o seu último momento, aquilo derradeiro com toda a população de Canudos, especificamente com o já falecido Antônio Conselheiro. Né? Neste sentido, principalmente, eu imagino que ele tenha sido muito corajoso. Neste sentido, especificamente. Bom, o papo tá bom. A gente já falou um monte, nem parece, né? Mas já falamos um monte. Precisamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou voltar, porque aí sim a gente vai falar a respeito da Semana Euclidiana, tá bom? Fica por aí, não sai não. Voltamos para o nosso segundo bloco do Alesp em Pauta, que fala hoje a respeito da Semana Euclidiana, que acontece lá em São José do Rio Pardo, no interior aqui de São Paulo. No primeiro bloco a gente falou a respeito da história de Euclides da Cunha, falamos da ligação que ele tem com o município. E agora, Ana Paula, eu queria te trazer aqui para o nosso bate-papo, para você me contar um pouco do seu trabalho aí. Você trabalha num espaço que a cidade tem em homenagem a Euclides da Cunha, é isso? Me conta um pouco a respeito desse espaço, por favor. Isso. Na realidade, eu fico na Casa Euclidiana. A Casa Euclidiana, ela foi a casa que Euclides da Cunha residiu no período que ele veio para a cidade junto com a família dele. Ele morou aqui de 1898 a 1901. Então, aqui era a casa dele. E depois que ele foi embora, depois que começou o movimento euclidiano, sentiu-se a necessidade de ter um espaço para centralizar mesmo as comemorações euclidianas, né? E para ter um acervo dele. E aí, na década de 40, foi criada oficialmente a Casa Euclidiana. Então, é daqui
que sai, que nós temos maior acervo, né, sobre Euclides da Cunha, nós temos fotos, documentos, inclusive originais, objetos dele, né, para pesquisa, temos uma biblioteca euclidiana, e é daqui, assim, o central mesmo de todo o movimento euclidiano. E como é que é a procura por esse espaço, Ana Paula? Realmente, Euclides da Cunha é uma personalidade importante aí para o município? As pessoas realmente se interessam, vão visitar o espaço? Quais objetos que vocês têm aí dele? Bateu a curiosidade daqui. Bom, a procura aqui, a cidade, ela, assim, eu costumo dizer que quem nasce em São José do Rio Pardo já é euclidiano automaticamente. Então, tanto crianças, adolescentes, né, os adultos, têm uma procura, eles organizam grupos, né, de visita para participarem aqui, né, para visitarem, aliás, a Casa Euclidiana, e não só aqui em São José. Nós temos, assim, visitantes de todos os locais, né, do país, de norte a sul do país, e de outros países também, porque quando se fala de Euclides da Cunha, a referência é a Casa Euclidiana, né, tanto para pesquisa, para tudo. Então, ela tem, sim, uma procura para visitação ou para pesquisa. No que diz respeito a Euclides da Cunha, Guerra de Canudos, Livros Sertões, é aqui na casa. E já respondendo a sua pergunta, sua curiosidade sobre o objeto, uma relíquia tem aqui na Casa Euclidiana, que é a mesinha e o banquinho em que o Euclides da Cunha escreveu o livro Sertões, né? Nossa, Que é uma das principais obras aí da literatura brasileira. Então, nós temos a mesinha, o banquinho, nós temos armário, que pertenceu a Euclides da Cunha, cartas originais, a caderneta Ondas, que é o livro de poesia do Euclides da Cunha, encontra-se aqui o original na Casa Euclidiana. Enfim, é uma infinidade aí de objetos. muito legal. E como é que é o funcionamento de vocês? Bom, no momento nós estamos funcionando aqui é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17, final de semana e feriado com um prévio agendamento. Então, nós recebemos tanto individualmente quanto em os grupos. Tá bom. Suelen, eu já chego aí, porque eu sei que você está trabalhando na Semana Euclidiana, eu já chego aí para a gente falar a respeito dessa programação. Antes, Marcos, me conta a respeito da Semana, o que é a Semana, como é que ela surgiu, todo ano tem? Sim, né? Então lá desde aquele primeiro momento, 1912, né, uma coisa bem local da cidade. Depois dos anos 30, a partir de uma presença, né, de uma figura muito importante para a Semana Euclidiana, Dr. Oswaldo Galotti, né, uma pessoa de fora de São José, mas que percebeu ali a necessidade desse crescimento, essa organização maior da Semana Euclidiana. Então ali esse ano nós vamos para 86 anos de Semana Euclidiana nesse formato e foram sendo ampliados no decorrer. Começou com, né, convidados especiais, escritores, personagens que iam a São José no dia 15 de agosto, né, que é feriado na cidade, em homenagem ao dia do falecimento de Euclides da Cunha. E depois, né, com agregado a outros professores, outras instituições, se viu a possibilidade de ampliação desse grupo de estudo, né? Então nós criamos lá em São José, antigos, né, outros em outras décadas, um ciclo de estudos da Semana Euclidiana. Então esse ano, vamos falar desse momento mais específico. Então nós reunimos alunos de toda a rede de São José e de outras cidades, né? Vem alunos da Bahia, de Cantagalo, do Rio de Janeiro, do interior paulista, frequentam São José do Rio Pardo entre 9 e 15 de agosto. Alunos de 5º, 6º, 7º, 8º ano da rede de São José do Rio Pardo, né, basicamente da cidade. Alunos do ensino médio, esses já vêm de outras cidades também, para ficar em São José durante essa semana. Universitário, professores, pesquisadores, durante toda a semana, de 9 a 15. 9 tem um grande desfile, é o principal acontecimento cultural da cidade, um grande desfile pelas ruas da cidade, com a temática específica ligado a Euclides da Cunha. E a semana como toda, a semana de estudos, tem essa temática principal, que é Euclides e a República, né? Uma coisa muito específica. Já chegamos na escolha desse tema. E no final da semana, no dia 15 de agosto, todos esses alunos, todas essas pessoas que participaram, fazem uma maratona, uma prova, né? É dado
uma prova com uma redação daquilo que foi trabalhado durante a semana. Eles fazem essa prova e no decorrer do ano, até dezembro, quando nós temos uma outra data ligada a Euclides da Cunha, comecinho de dezembro, apresentados os resultados dos vencedores da maratona euclidiana realizada em agosto, né? Suelen, como é que está a preparação para essa semana? O que essa semana deste ano tem de diferente da do ano passado? Quais as novidades? Como é que está sendo o trabalho por aí? Intenso? Quais as atividades? Basicamente é uma grande roda de estudos ao longo da semana inteira? Tem outras atividades? Me conta. A gente tem atividades intelectuais, né, conectadas às atividades culturais. Então, a semana ela envolve, inclusive, atividades esportivas, né? Então, desde o dia 6 de agosto, por exemplo, a gente já vai ter a abertura dos Jogos Euclidianos, que mobiliza também atletas, né, da região, não só de São José do Rio Pardo. Eu acho que o que vem inovando, quando a gente pensa nas semanas anteriores, na semana de 2024, é a relação dos ciclos mesmo, que a gente fez algumas modificações, porque uma das preocupações, inclusive, é sobre atingir esse público mais jovens, né? As crianças do 5º ano, por exemplo. Então, a gente fez essa separação para esse ano, essa é a grande novidade, né? Respeito ao ciclo de estudos, que o 5º e o 6º ano eles vão ter atividades mais específicas. A gente pensou de uma forma mais para trazer essa linguagem, né, e a cultura euclidiana para mais próxima deles. E sobre a programação, a gente tem uma programação super extensa, envolvendo música, teatro. São José do Rio Pardo é uma cidade que conta com muitos pontos culturais, né? Então, além da Casa Euclidiana, a gente tem museu, a gente tem o Epidauro, que é um teatro de arena que a gente tem aqui, a Fábrica de Expressão, que é uma escola de artes. Então, todos esses pontos culturais da cidade, eles estarão em atividade durante todo o ciclo da Semana Euclidiana. Tem bastante coisa. Como professora Raquel, qual que é a importância de você ter uma semana como essa, para esses alunos especificamente? Eu diria que não só para os alunos, mas para o Brasil, né? Monteiro Lobato já disse que um país se faz com homens e livros. Uma semana que cultua um livro é uma semana que tem que ser muito valorizada. E uma cidade que se presta a dedicar uma semana da sua vida para cultuar um livro, ela tem que ter realmente um olhar mais atencioso por parte das autoridades de cultura, de educação desse país. A Semana Euclidiana é o evento cultural mais antigo em atividade. Esse é um dado importante. Atravessamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a ditadura de Vargas, a ditadura militar e a pandemia, sem interrupção. Então, durante a pandemia, nós tivemos os eventos da semana online. Mas não deixaram de ter. Não deixamos de ter. Quer dizer, então, até imagino que tenha sido muito importante para atravessar aquele momento de dificuldade que todos nós passamos, né? E foi muito emocionante, porque eu não estava em São José do Rio Pardo, eu estava em Campinas, na minha casa, todos nós estávamos confinados. E a Casa Euclidiana, os funcionários e a curadora fizeram o desfile de abertura de uma forma simbólica, solitários, apenas eles desceram a rua. Então, ao assistir aquele desfile, aquilo me emocionou muito, porque era um exemplo da resistência, né? De, apesar de tudo, nós estamos aqui e vamos lutar por esse movimento cultural. Então, ter uma semana como essa faz com que os jovens, que vêm de todas as cidades do interior paulista e de outras cidades do Brasil, conheçam a possibilidade de exaltar um autor, não apenas Euclides da Cunha, mas chamar a atenção para que, se nós paramos uma semana para estudar um autor, esse autor deve ter alguma importância. Poxa, há 86 anos também fazendo isso? Pois é. Quer dizer, não só dentro da literatura, mas para a sociedade também, né? O Euclides foi chamado por alguns estudiosos, foi considerado por alguns estudiosos como o pai da sociologia brasileira. Aquele que vai inaugurar os estudos de sociologia. Ele vai trazer as questões sociais
que nós temos hoje e que existiam naquela época, e que são tratadas como casos de polícia e não como problemas sociais. Então, o Euclides denuncia isso no livro Sertões e faz uma importante declaração, né, de meia-culpa. Né? Eu faço parte dessa sociedade litorânea que oprime a sociedade do interior, que não deu voz suficiente, que não ouviu aquelas pessoas. Que só pune, né? Não procura entender e sanar os problemas. E um dos grandes projetos do Euclides era a integração, tanto pela base física, isso é um trabalho bastante interessante feito pela professora Regina Abreu, no Rio de Janeiro, a construção da base física, que para Euclides era uma coisa importante, que eram as pontes, os hospitais, as escolas, as ferrovias, era integrar a sociedade, né? E a outra base da nação é a educação. Ele deixa registrado no livro Sertões que aquela campanha teria sido muito mais gloriosa se, ao invés de levar canhões para o interior do Brasil, tivesse levado o mestre-escola, o professor. Então, a preocupação dele com a educação no país, com a formação do povo, ele já deixa registrado em vários textos. Né? Esse é uma das passagens. Agora, é um desafio, enfim, você citou inúmeras coisas importantes aqui, feitos de Euclides da Cunha. É um desafio trazer a galera mais jovem, esses estudantes mais jovens, para esse universo? Porque a gente está num momento de internet, num momento de vídeo, de dancinha, né, nas redes sociais, os interesses mudaram muito. É um desafio trazer esses alunos para esse universo, na sua opinião? Sim, não só agora, mas sempre foi um desafio. Porque a gente trata de uma linguagem muito complexa. Então, o estudante tem que ter algum preparo para entrar nesse universo, para caminhar. Por exemplo, eu quando li Os Sertões, que fui participar pela segunda vez, porque a primeira vez que eu fui, eu li sozinha, não entendi absolutamente nada. Eu tinha 17 anos. A segunda vez, um professor que participava da semana, que era professor na semana e que se mudou para Campinas, se propôs a ler comigo Os Sertões no mês de julho. Então, todas as férias de julho do ano de 1981, ele leu Os Sertões comigo. E eu tenho anotado ao lado tudo que nós conversávamos. Então, foram 30 dias de leitura. Então, a intervenção do professor, quer dizer, sozinha eu jamais teria conseguido. Eu jamais estaria aqui hoje se eu não tivesse a mão daquele professor. Então, é muito importante a gente ver que, independente da época, a leitura é difícil. Mas a gente precisa ter um mediador. E o professor é esse mediador. E sempre vale a pena, né? O que não é difícil na vida, na verdade, né, gente? Esse papel que a Raquel falou, né, do professor da escola, né? A Semana Euclidiana, ela passa basicamente pela mediação das escolas, esse envolvimento. Então, esses alunos que vão participar do ciclo de estudo da maratona são trabalhados dentro da escola, alunos que gostam de uma leitura, como qualquer coisa. Hoje, qualquer leitura não agrada a todos, né? Então, precisa ter essa dedicação, esse gosto pela leitura. É uma leitura fácil? Não é. Mas Euclides não é só Os Sertões. E eu acho que vejo esse ponto de conexão com os jovens, essa questão da problemática social. Quer dizer, você é um jovem conectado nas redes sociais, você tem aí à sua disposição 1000 problemas. Mas dá para ser os dois também, né? Dá para ler, dá para ser conectado, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário. Você tem os problemas dentro da educação, na saúde, na moradia, a questão ambiental que não pode ser deixada, a questão dos transportes. Então, um jovem que está se formando, está caminhando por uma universidade, está caminhando na sua formação, minimamente ele deve conviver com isso. E Euclides pode ser uma referência, um embasamento, né, para essas suas análises, essas suas reflexões de vida. Mas enquanto você falava, Raquel, eu não tive como não ficar pensando nisso, né? A importância do professor na vida de um aluno é de uma coisa assim que é uma bagagem que ele carrega para o resto da vida. Como você carregou, né? Do seu professor. É algo inesquecível. E o retorno disso, a troca, a humanidade que você acaba ali compartilhando, né, com esse aluno.
Por isso que é importante a gente valorizar o professor, o trabalho do professor, né? Porque por mais que a gente tenha mecanismos modernos hoje para fazer aulas remotas... Dá para estudar sozinho, mas é mais legal estudar com alguém, talvez? Mas você ter alguém que te pegue pela mão e que diga, não vai ser, não, é difícil, mas é possível, eu já passei por isso, eu consegui. Então, isso faz a diferença. E essa valorização do professor, da escola, a gente tem muito isso dentro da Semana Euclidiana, né? Os professores são trazidos a participar, são convidados a participar, a apresentar trabalhos também. Então, não é fechado apenas para os estudantes. O professor também vai lá. Independente dele ser professor de história, sociologia ou de língua portuguesa. Nós temos professores de diferentes disciplinas participando, porque é um universo muito amplo. Se a gente pega nos sertões, por exemplo, a questão da botânica, é tratado ali muito amplamente. A questão climática, a questão da geografia, do relevo, e entre tantas outras. Então, tem um espaço muito amplo para acolher a todas as pessoas de diferentes áreas. Ô Suelen, enquanto a Raquel estava falando aqui, eu não tenho como não pensar também na experiência que é vivenciar uma semana como essa, na interação entre as pessoas, na conexão entre os alunos, entre os professores, entre os pais. É um grande universo que se abre aí, numa semana como essa. As relações pessoais, eu imagino que são criadas nessa semana, talvez deem boas lembranças depois. Com certeza, né? E pensando que essa semana ela vem também como desdobramento desse período de pandemia, que a semana teve que ser reorganizada, né, pela Ana Paula, sobre então, eu lembro, inclusive, como maratonista mesmo, né? Não só como hoje gestor, uma pessoa que está aí por trás pensando a semana, mas a experiência de estar ali, né, na frente de professores que a gente realmente passa a admirar pelo conhecimento que compartilha conosco. Então, essas relações são muito importantes, né? E ouvindo tanto a Raquel, quanto o Marcos, quanto as suas colocações, né, e até pensando na pergunta anterior sobre o que tem de novo, e vale ressaltar que, pensando essa parte intelectual, do tema que vai ser debatido, estamos todos nós professores, né? E Marcos, Ana Paula, que viemos aí coincidentemente pela história, com as nossas experiências, né? E uma das temáticas que a gente pensou e que será trabalhada em termos de estudos é a própria questão ambiental, particularizando as regiões periféricas, né? E a gente tem temáticas hoje dentro da Semana Euclidiana que, inclusive, dialogam com os ODS da ONU. Então, pensar que é um momento que a formação desse aluno, desse maratonista que participa, a tendência que ele tenha ali naqueles dias da Semana Euclidiana uma formação mais plena possível, né? Tanto no campo aí das relações, como você colocou, quanto no aspecto intelectual. Como é que foi a escolha do tema desse ano? Bom, dentro da temática, né, ampla que Euclides, que a gente tem falado muito aqui, a questão ecológica, análise literária, classificação sociológica, tudo aquilo que passa por Euclides da Cunha, um dos momentos pilares da vida de Euclides da Cunha foi a participação dele no movimento republicano de 1889. Né? O Euclides é um jovem estudante da Escola Militar do Rio de Janeiro, está se formando, recebe uma influência muito grande do positivismo através de um de seus professores, Benjamin Constant, e ele está envolvido no movimento republicano ali às vésperas do 15 de novembro de 1889. Então, Euclides é lembrado na história, né, como um jovem rebelde que fez um primeiro protesto diante da presença de um ministro do Império à escola, né, conhecido como o episódio do sabre. Né? Provavelmente os jovens militares ali teriam combinado alguma coisa, vamos fazer um protesto, e na hora H, vamos dizer, só sobrou para o Euclides da Cunha. Ele fez ali um protesto, teria feito uma palavra de ordem, jogado seu sabre aos pés do ministro, foi afastado, rebelde, nervoso, né? Foi escanteado dentro ali da sua formação militar.
A República, passa os meses, a República chega em novembro de 1889 e Euclides é reintegrado a essa formação militar e passa a frequentar aquele círculo central, as figuras centrais do movimento republicano, Deodoro, Floriano, o Major Solon, que vai ser o seu futuro sogro, né? Ele acaba concluindo a sua formação militar, segue alguns anos ainda no governo do Prudente de Moraes, mas depois ele acaba se desencantando com a República, os rumos, o que ele pensava que seria a República em oposição à monarquia, ele acaba, né, são os desiludidos com a República, acaba pedindo o afastamento da vida militar e vai exercer a vida como engenheiro. Então essa passagem dele, a conexão dele com a crise da monarquia, o estabelecimento da República, é um pensamento central dentro dessa formação do jovem ainda Euclides ali na casa dos 20 e poucos anos, né? Bom, se tem material para estudos em uma semana, claro que a gente não vai conseguir abordar todos os temas aqui no nosso programa, a gente já falou um monte, né? O tempo passa super rápido, mas é um bate-papo tão gostoso que a gente não percebe passando. A gente está chegando aos minutos finais aqui do nosso programa. Para terminar, 2 perguntinhas, Ana, para você, a expectativa de público nessa semana em específico, qual que é aí? Aumenta? Como é que tá? Depois eu venho com uma última pergunta para o Marcos. Bom, sempre, né? Cada semana euclidiana, ela é um desafio, na realidade, e pós-pandemia o desafio foi maior ainda. Eu estava ouvindo vocês comentarem aí dessas mudanças, né? Dos próprios estudos, de como a gente atrai os alunos, enfim. E para a gente a pandemia ela foi bem desafiadora e ainda está sendo desafiadora. Então a expectativa de público ela é alta, tanto para os estudantes, a gente está recebendo bastante inscrição, estudantes e visitantes, que a gente está acompanhando, a gente está recebendo agendamentos para estarem aqui durante os eventos da Semana Euclidiana, né? Porque aí, como a Suelen falou, acontecem as atividades culturais, tem as palestras, tudo também aberto ao público, com acesso, né, a todas as pessoas. Então, a expectativa ela é bem, bem grande. A melhor possível. Marcos, a melhor possível. Economicamente, a semana movimenta a cidade? Sim, com esse público que nós recebemos durante, né, até um pouco, a gente fala da semana de 9 a 15, né, mas ela começa com atividades, seguem no decorrer, então é um grande impacto econômico sobre a cidade, hotéis, restaurantes, prestadores de serviço acabam agregando um grande valor à economia da cidade, além da divulgação de outras atividades culturais que a cidade tem, a parte turística, que é muito importante. Então, sem dúvida, a Semana Euclidiana acaba sendo um carro-chefe, um carro muito importante, um acontecimento marcante na história, na nossa cultura e com desdobramentos muito sensíveis na parte econômica da cidade, né? Raquel, alguma última fala que você gostaria, alguma consideração final a respeito desse tema que a gente conversou hoje? Eu gostaria de convidar as pessoas para que lessem, para que voltem aos livros. Sempre, como o Marcos disse, sempre tem alguma coisa que a gente gosta de ler ou que a gente não gosta, sempre tem algo que agrada. Eu costumo dizer que tem leitor para todos os livros. Então, que as pessoas busquem aquilo que interessa, aquilo que ela gosta. Procure ler, porque a leitura ela vai nos abrir portas. A leitura vai trazer um mundo para dentro do nosso espaço. E isso é muito importante. E o conhecimento é algo que é uma conquista que ninguém pode tirar da gente. Então, a minha mensagem é, pensando em tudo que essa Semana Euclidiana, em tudo que Euclides da Cunha traz para a cultura brasileira, é leiam, leiam. A leitura modifica o pensamento, modifica as pessoas e modifica um país. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Gente, muito obrigada pelo bate-papo. Suelen, obrigada pela participação. Ana Paula, Raquel, Marcos, foi uma honra. Muito bom conversar com vocês, aprendi muito hoje. Muito obrigada. Agradecemos. Para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido também um bate-papo muito interessante, que você tenha aprendido e que, mais do que tudo, né, vocês sigam aí a dica da Raquel, que a Raquel deixou pra gente, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.